Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, tempo de ser pesado na balança. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 diz assim: O Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Então, simbolicamente, existe uma balança onde Deus está pesando as nossas decisões, nossas escolhas, nossos pensamentos. O Espírito de Profecia diz o seguinte sobre isso. Foi dado a Ellen White uma visão. E nessa visão foi mostrado o seguinte: vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, e especialmente dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu. No outro, achavam-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de novelas, pensamentos sobre vestuário e exibição, vaidade, orgulho, etc. A gente aqui pode fazer uma observação. Leituras de novela, ela fala na linguagem da época, né? Era o que tinha na época, não existia televisão. Hoje a gente pode entender também os filmes, séries, videogames, novelas que se passam na TV. Tudo isso está sendo pesado. E diz mais aqui: que momento solene. Os anjos de Deus em pé com balanças, pesando os pensamentos de seus professos filhos, os professos filhos de Deus. Aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Agora veja como que ficou esses pensamentos, veja como que ficou essa balança. O prato cheio dos pensamentos da terra, diz o texto, de vaidade e orgulho, desceu rapidamente, e não obstante, peso após peso rolou do prato. Imagina a cena. Um prato com as coisas mundanas, numa balança, um prato com as coisas desse mundo e um prato com as coisas do céu. Os pensamentos voltados para o céu e os pensamentos voltados para o mundo. Ela vê que os pensamentos voltados para o mundo tinham mais peso na vida das pessoas, ou seja, estavam mais cheios dessas coisas do que das coisas voltadas ao céu. E aqui diz assim, continuando o texto: o que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para o céu subiu ligeiro, enquanto o outro descia. E quão leve estava ele, ou seja, os pensamentos voltados para as coisas celestes eram bem poucos. E disse o anjo: podem esses entrar no céu? Perguntando sobre esses, que os pensamentos deles estavam tão voltados para as coisas desse mundo, que nessa balança ele desceu rapidamente, tão pesado que eram as coisas voltadas para esses mundos. O anjo pergunta: podem esses entrar no céu? E a pergunta que o próprio anjo disse a ela foi: não, nunca eles poderão entrar no céu. Diga-lhes, dizendo o anjo, para que alertasse a esse povo, que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, irão perecer. Se não se arrependerem e abandonar essas coisas, esses costumes mundanos, esse sentimento que é voltado para essas coisas mundanas, irão perecer, irão receber a condenação eterna. Continua o texto dizendo: vi que muitos se comparam entre eles mesmos e comparam sua vida com a dos outros. É muito fácil, né? Quando a gente se compara com os outros, nos achamos mais santos do que os outros. Nos comparamos com pessoas que estão em situações deploráveis, lamentáveis, e nos achamos em uma situação aceitável diante de Deus. Mas aqui diz assim: não deve ser assim. Ninguém, exceto Cristo, nos é dado como exemplo. Então, ao invés de se comparar com os outros, se compara com Cristo. Se compara com o que a palavra diz, com o que a palavra requer que sejamos. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. Porque se comparar uns com os outros é realmente muito fácil. Mas quando nos comparamos com Cristo, existe um grande peso nisso. Ninguém, continua o texto, exceto Cristo, nos é dado como exemplo. Ele é o nosso verdadeiro modelo. E todos devem esforçar-se por imitá-lo, por meio da graça e do poder de Deus. Continua o texto: vi que muitos mal sabem
ainda o que seja abnegação ou sacrifício, ou o que seja sofrer por amor à verdade. Mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício. É necessário cultivar o espírito de abnegação e sacrifício. Esses sacrifícios são para renunciar os desejos carnais, né? As coisas mundanas. Alguns não sacrificaram a si mesmos, seu próprio corpo sobre o altar de Deus. Sacrificar o eu, né? Os desejos pelas escolhas erradas. Condescendem com um temperamento caprichoso, impulsivo. Satisfazem os próprios apetites e cuidam dos próprios interesses egoístas, sem consideração para com a causa de Deus. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna estarão em condições de obtê-la. E vale a pena que soframos por sua causa, que por ela crucifiquemos o próprio eu e sacrifiquemos todo o ídolo. O excelente peso eterno de glória é maior que tudo e ofusca todo prazer terreno. Então vale a pena sacrificar todo e qualquer desejo egoísta, o orgulho e as concupiscências da carne, para então obtermos aquilo que será eterno. Que Deus nos ajude. Que pensamos nisso? Será que nossos pensamentos estão mais voltados para as coisas dessa vida, as coisas passageiras, ou estão voltados unicamente para as coisas do céu, buscando viver uma vida que honre e glorifique o nome de Deus nesse mundo? Que Deus te abençoe e te ilumine e até a próxima meditação.